Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Não esquece de se inscrever, deixar o seu like, que isso ajuda muito essa mensagem chegar a mais pessoas ao redor do mundo e a mensagem do Evangelho chegar ao coração dessas pessoas. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a rotina tá nos sabotando. E a rotina é uma coisa que muitas vezes a gente ignora, não dá importância, mas ela tem um papel fundamental, tanto para nos erguer quanto para nos derrubar. Nesses anos todos caminhando com o Senhor, olhando para a minha vida, para a vida das pessoas, né, nesses últimos 15 anos, cara, a rotina tem um papel fundamental para nos ajudar. Ela tem um papel de nos fortalecer. Existem disciplinas espirituais, né? E você precisa pensar como é a sua vida, como é a sua rotina. E muitas pessoas que caíram, se perderam, não foi por algum pecado incrível, né? Pecado assim gigantesco. Muitas delas, elas chegaram a esse lugar de pecado por pequenas coisas que elas foram vivendo, que elas foram deixando influenciar a vida delas, negligenciando o sacerdócio, negligenciando a vida com a igreja, e então elas chegaram nesse lugar de pecado. E uma das coisas que a rotina diz sobre nós é que a rotina que nos molda, ela revela quem nos governa. Então quem governa a sua vida? Deus ou a sua agenda? A rotina, ela é como se fosse um trono. Aquilo que você faz todos os dias, ela acaba te moldando. Se Deus é o centro, isso te empurra para Cristo. Se a correria é o centro, então isso nos empurra para longe de Cristo. E aqui está o ponto. A rotina nunca é neutra. Ou ela te molda, ou ela te deforma. Com o tempo, você vai descobrir que o propósito ele não é sobre grandes decisões espirituais, mas é sobre pequenas decisões diárias que constroem grandes destinos. Se você quer descobrir quem está te governando, observe os seus hábitos. Eles sempre entregam o rei. Eu li um livro anos atrás que dizia assim, você quer saber como é uma pessoa? Observe os seus hábitos. Observe o que ela faz todos os dias. O que ela planta na vida dela. E você vai entender suas colheitas. Muitas vezes a gente acha que isso é papinho de coach, né? A gente acha que isso é papinho motivacional. Porque eles falam essas coisas. E não é porque tem várias coisas que um coach fala que não são bíblicas, que várias outras não são. Muitas coisas eles tiram da Bíblia. Plantar e colher, por exemplo. E a rotina, a disciplina, você repetidamente fazer as mesmas coisas. Eu gosto muito de um texto de Gálatas que Paulo vai dizer, né, de Deus não se zomba, o que você plantar no Espírito, para o Espírito você vai colher. Então ele está falando, cara, se você fizer coisas, se você plantar todos os dias coisas espirituais, você vai colher em cima disso. Se você estiver em sacerdócio, se você estiver lendo a Bíblia, se você estiver orando, se você estiver adorando a Deus, coração genuíno, quebrantado, você vai colher alguma coisa disso, uma coisa boa. Ao mesmo tempo ele diz, se você plantar para a carne, você vai colher na carne. Então se nós só ficamos aqui rodando nossa tela e vendo todo tipo de bobagem, todo tipo de crime, todo tipo de problema, a vida dos outros, gente brigando na internet, se a gente só fica vendo coisas ruins, ele fala, naturalmente você vai colher essas coisas que você tem plantado dentro da sua mente. Dificilmente sua mente vai querer as coisas de Deus, porque você só alimenta ela com coisas dessa terra. Então a rotina, ela nos revela quem governa a nossa vida, quem realmente é o rei, se é Deus ou se é nossas vontades. E uma verdade muito dura que eu quero te dizer é que às vezes você pode estar orando por um propósito que a sua rotina não sustenta. Muitas pessoas elas pedem um destino em Deus em que a sua vida não vai sustentar isso. Muitas pessoas elas oram por portas abertas, mas vivem uma vida que fecham todas elas. Pede para Deus usar, mas não cria hábitos para que possa ser usado. O problema não é uma falta de talento, não é uma falta de chamado, mas é de uma falta de estrutura diária. Você quer crescer espiritualmente, mas dorme mal, ora pouco e estuda menos ainda. Você quer profundidade em Deus, mas alimenta a sua mente só com as porcarias que tem na internet. Então Deus ele não vai sustentar aquilo que a sua rotina boicota. Não adianta pedir um propósito maior se você continua com hábitos menores. A sua rotina ela precisa caber dentro do futuro que você tanto deseja ter. Isso é um assunto muito duro, né? Muito difícil porque muitas vezes, falar sobre essas coisas cutuca a ferida de muita gente, né? Mas é uma coisa que não bate, né? As formas não batem, não há como você querer prosperar se você não guarda dinheiro, se você não trabalha, se você não melhora no seu trabalho, se você não entrega mais valor. Não há como você melhorar a sua saúde se você continua comendo as mesmas coisas, vivendo da mesma forma. Não há como você ter um casamento melhor se você continuar fazendo as mesmas coisas que você sempre fez. Nada vai mudar se você não mudar. Jesus ele nos chama em Romanos 12:2 para uma renovação de mente. Ele diz, se vocês não renovarem a mente de vocês, Romanos 12:2,
vocês não irão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque se ele está dizendo que se a nossa mente for transformada, então nós vamos experimentar a vontade, naturalmente, se a gente não tiver a mente transformada, sei você, mas acho que está bem claro no texto, nós não vamos experimentar a vontade de Deus. Eu quero experimentar a vontade de Deus para a minha vida, então eu tenho trabalhado para que eu consiga estar sempre quebrantado diante do Senhor, para que abram-se então, como diz os salmistas, os portais da minha cabeça e o Rei da Glória entre, e o Espírito Santo faça a obra que ele faz, me transforme. E é isso que você precisa buscar, uma transformação diária. O problema de muitos de nós é que nós nos acostumamos a grandes eventos, a grandes conferências em que acontece um mover de Deus muito bom, muito genuíno, mas aquele momento é para aquele momento. Ele não vai sustentar o dia a dia. O dia a dia vai sustentar o que nós recebemos nesses grandes dias de conferência e mover de Deus. Nós precisamos então criar uma forma de proteger aquilo que nós recebemos de Deus e não enterrar os nossos talentos através da nossa rotina. Uma coisa que você tem que botar na sua cabeça é que a rotina espiritual, ela é uma forma de sobrevivência. Se você só busca a Deus quando você tem vontade, você vai perder batalhas que só a constância vencem. Tem gente que confunde a disciplina espiritual com religiosidade, mas a verdade é que a disciplina, ela consegue manter vivo aquilo que a emoção não consegue manter. O fogo da paixão por Deus não se mantém sozinho. Ele exige lenha todos os dias. Jesus mesmo tinha uma rotina espiritual, ele se retirava, ele orava, ele buscava, era alinhado. Se até o Filho de Deus tinha hábitos espirituais, quem somos nós para ficar vivendo só de improviso? Guarda isso no seu coração. A sua rotina espiritual não limita a sua liberdade, mas ela protege o seu propósito. Ter uma rotina não é religião. Ter uma rotina é saber quem você é, saber o que você tem que fazer, saber da sua missão, do seu propósito, e então protegê-lo para que ele multiplique, para que ele não seja enterrado. Aqui no canal você vai achar a parábola dos talentos, em que a gente fala justamente disso. Do quanto aquele homem ele tinha medo, então ele enterrou o talento, enquanto os outros multiplicaram. Então Deus nos deu o talento. Não somos nós que temos nenhum talento. Deus nos deu. E ele volta um dia para saber com o que a gente fez com isso. Mas ele vem perguntar o que a gente fez com isso. Então o que você tem feito com isso? E muitas das nossas batalhas, muitos desertos da vida, nós não vamos vencer emocionados, mas vamos vencer na constância. Em dias que nós queremos desistir, dias que nós queremos parar, dias que nós não estamos aguentando mais, mas nós continuamos firmes, repetindo e fazendo a mesma coisa que nós temos feito todos os dias para manter o fogo e a lenha de Deus no nosso coração acesa. E uma última coisa que eu gostaria de te dizer é que a gente muitas vezes não vai mudar nossa rotina até a gente entender o preço do que a gente está perdendo. Enquanto você achar que a sua rotina está ok, você nunca vai perceber o quanto ela está te roubando de Deus. As pessoas muitas vezes elas só mudam quando percebem o custo do desperdício. Não é sobre acordar mais cedo, não é sobre ler mais um capítulo, não é sobre orar 10 minutos a mais, mas é sobre o que isso está produzindo no longo prazo. A sua rotina ela pode ter te tirado discernimento, sensibilidade, autoridade, clareza e força espiritual. O pior inimigo do propósito não é o pecado, mas uma rotina confortável demais para te fazer crescer. Quando você entender o valor do que Deus colocou em você, você vai parar de tratar a sua rotina como algo pequeno. Quando você muda, você não está mudando hábitos, mas está mudando seu futuro. Como eu disse há um tempo atrás aqui no vídeo, né? Se você olhar para a vida de alguém, você pode entender um pouco da vida dela, olhar para os seus hábitos, para aquilo que ela repete todos os dias, você consegue entender um pouco dos seus objetivos, um pouco dos seus planos. Se você olhasse para a sua rotina hoje, pensando naquilo que Deus tem para a sua vida, se você já recebeu uma palavra, uma revelação de Deus sobre isso, o que a sua rotina está dizendo da forma como você tem zelado por esse propósito? Da forma como você tem zelado por esse chamado, por esse dom, por essa responsabilidade, por esse encargo que Deus te deu, pela essa empresa que você tanto orou para Deus e agora está na sua mão. Como você tem reagido a isso? Como tem sido a sua rotina? Ela está trabalhando em seu favor ou ela está trabalhando contra você? Como eu disse, não é sobre ler mais, orar mais, saber mais, mas é todos os dias. Como o sacerdote no Antigo Testamento tinha que fazer. Todos os dias colocar um pouco mais de lenha no altar. Como está a lenha do seu altar? Uma lenha velha ou uma lenha que se renova dia a dia?